Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje vamos trazer para vocês aí muitas informações importantes aí da preparação do Vasco, visando aí a próxima partida, né, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Criciúma fora de casa no próximo domingo, né? Inclusive informações aí dos jogadores que seguem em tratamento intensivo aí para quem sabe estar em campo aí nessa partida importante aí para o Vasco seguir ganhando pontos na competição. E também vamos trazer novidades aí sobre a situação da capa. Parece que tem aí uma renovação de contrato entre o Vasco e a empresa italiana e obviamente vamos trazer atualizações aí de mercado da bola, situação aí de saídas de atletas aí que o Vasco segue buscando aí negociações aí para aliviar a folha salarial e obviamente vamos falar de contratações, porque tem novidade sobre o zagueiro Maurício Lemos e também sobre o atacante Yuri César e sobre o atacante Brian Rodrigues. Então peço a você, vascaíno, que ainda não é inscrito, você que ainda não segue o nosso trabalho aqui no YouTube, para se inscrever no nosso canal, ó, lá embaixo, naquele botão vermelho, venha fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco da Gama no YouTube e peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, deixando aquela curtida no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento, para a divulgação aqui do nosso trabalho, cada vez mais crescendo, né, e chegando à casa dos vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro. E antes da gente dar início ao vídeo de hoje, obviamente, né, não posso esquecer de deixar aquele recado da 1xBet, que na minha opinião é o maior, melhor e mais confiável site aí de apostas esportivas do mundo inteiro, né, cara? 1xBet, por exemplo, patrocina a Copa do Mundo de Futebol, Campeonato Brasileiro, Champions League e quem é inscrito aqui no canal tem benefícios exclusivos lá na 1xBet. Por exemplo, você se cadastrando por lá, toda semana você participa aí de sorteios, de promoções aí, de camisas oficiais do Vasco, de pizza aí que a rapaziada sorteia por lá também. E também não podemos esquecer que você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, você se cadastrando, usando o nosso link aqui do canal, que está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, e o código promocional Mário Vasco, você ganha aí 100%. Ou seja, você dobra o valor do seu primeiro depósito. Se você botar 100, ganha 200. Botou 1.000, ganha 2.000, botou 2.000, ganha 4.000 lá na sua conta da 1xBet. E hoje aí vamos ter aí alguns jogos importantes aí, por exemplo, hoje tem Real Madrid e Atlanta, tem Palmeiras e Botafogo, amanhã tem a Mulambada pegando Bolívar. Eu vou botar R$100 na derrota do Flamengo amanhã, mesmo jogando em casa. E ó, tô nem aí, tenho certeza que a Mulambada vai tropeçar e eu vou botar uma grana bonita no bolso. Então quem quiser, corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, faça seu cadastro para garantir aí a participação nas promoções e também ganhar os 100% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Então bora começar o vídeo falando aqui sobre a preparação do Vasco aí para a próxima partida, né? Vasco e Criciúma, jogo fora de casa no próximo domingo, né? O nosso canal estará presente, vamos estar lá, obviamente, marcando presença, né, nessa partida, nesse jogo importante. E o Vasco aí segue se preparando. Temos atualizações sobre as situações aí dos jogadores que seguem em tratamento. Lucas Piton, Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Maicon e Verratti. Os 5 atletas não participaram hoje ali do treinamento ali físico com o restante do elenco, né? Os 5 aí seguem na fisioterapia. A gente conversou mais uma vez com o Maicon, com o Verratti ali, os dois ali confirmaram que terão muitas chances de estarem viajando junto com o restante do elenco. Não conseguimos aí contato com o Lucas Piton, então a gente segue buscando informações de dentro do Vasco para saber a situação desses 3 que tem mais chance de jogo, né? Já o Alex e o Coutinho aí seguem num tratamento ali mais intensivo para se recuperarem aí, quem sabe, para a próxima partida. Então o Vasco segue na batida, segue treinando forte, só viaja no sábado, né? O Vasco só terá esse translado aí um dia antes da partida e obviamente a expectativa é que o Vasco faça um grande jogo, faça uma grande partida e possa conseguir uma grande vitória aí jogando fora de casa. Mas enfim, mudando de assunto agora, vamos falar sobre a capa. Pois é, ontem a gente trouxe para vocês aqui na nossa live à noite, né, que surgiu ali um burburinho, né, em
São Januário que poderia estar acontecendo alguma coisa em relação à nossa atual fornecedora de material esportivo, porque foi colocado lá um tapume em cima do nome da capa, mas nada mais era do que uma renovação de contrato. Mas calma, não é uma renovação longa, é uma renovação de apenas 3 meses no ano que vem. O Vasco anunciou que estendeu o contrato com a capa até março do ano que vem. E é uma questão de logística, né? O Pedrinho, ele não quer ficar sem material esportivo no começo da próxima temporada. Ele pretende fazer o quê? Até o final desse ano, negociar com a nova fornecedora de material, que pode até mesmo ser a capa, né? Continuando no Vasco, mas tem várias outras empresas interessadas. A Nike, a Puma, a New Balance, enfim, a Umbro, por exemplo. E para que essas negociações ocorram com tranquilidade até o final desse ano, o Pedrinho decidiu estender o contrato atual com a capa até março, para que a nova empresa, para que a nova fornecedora tenha tempo hábil ano que vem de preparar o material do Vasco aí para o mês de março. Então, notícia importante, só aqui atualizando vocês sobre essa situação. E agora falando de mercado da bola. Primeiro, vamos falar sobre saídas, né? Muita gente querendo saber como está a situação da possível venda do Ryan. Não chegou proposta oficial nem do John Textor, nem de ninguém, do Chelsea, do Sporting Lisboa, do Anderlecht, nenhum clube ainda ofereceu aí a compra do jogador ao Vasco da Gama. Houve sondagens, houve aí essas especulações, mas o menino tá focado, ele já deixou claro para o Pedrinho que ele quer ficar no Vasco e que só sairia, obviamente, se fosse uma proposta indecente, né? Se fosse uma proposta aí de valores altíssimos aí que realmente o Vasco não tivesse condições de segurar o jogador. Então, nesse primeiro momento, o Ryan segue no clube, segue treinando, vai para o jogo do domingo. Normalmente aí não terá essa venda sendo feita aí de uma forma assolada, de uma forma aí do dia para a noite, porque é uma joia do Vasco, é um jogador que tem um futuro, é um jogador que, apesar de não ter começado bem no profissional, tem características aí que já despertam o interesse de clubes gigantescos lá do futebol europeu. Em relação a outras saídas, situação do Galdames, a gente conversou com ele ontem à tarde, né? O Galdames falou pra gente que não tem nenhuma proposta oficial pela sua saída, porém o jogador aí obviamente não faz parte dos planos do Vasco, e com isso, com um salário muito alto que ele tem aí, que chega ali a quase 600 mil reais por mês, o Vasco está tentando solucionar esse problema, né? Está tentando solucionar essa dor de cabeça para poder trazer aí mais contratações. Mesma situação se aplica ao Serginho e ao Rossi. A única diferença é o Serginho e o Rossi tem propostas. Os dois atacantes ali já receberam aí oficialmente algumas sondagens de clubes do futebol brasileiro, mas até agora nenhum dos dois aí aceitou, né? Nenhum dos dois aí quis sair do Vasco, porque, obviamente, salários são altos no Vasco da Gama, salários estão em dia, e as propostas que eles receberam, em grande maioria, são de clubes menores, inclusive de clubes até da segunda divisão. E aí, entrando no assunto contratações. Primeiro, falar do zagueiro Maurício Lemos, informação que a gente teve agora há pouco, aí, antes de gravar o vídeo, é que entre o Vasco e o jogador, tá tudo acertado. O jogador quer vir para o Rio de Janeiro, quer jogar no Vasco da Gama, e a única pendência nesse momento para que ele venha para o Vasco é o Atlético Mineiro precisa quitar as dívidas com o jogador. Ele não quer romper o contrato com o Galo antes de receber os salários atrasados. Então, nesse momento, esse é o empecilho, esse é o problema, né? Não é o Vasco, não é aí a proposta que o Vasco fez, e sim a questão lá no Galo, né? Ele não quer sair de lá antes de receber aí os seus vencimentos atrasados. Então, essa é a situação, quem sabe isso se resolva aí no decorrer das próximas horas. Situação do atacante Yuri César, parece que o Vasco já está negociando lá com Al Ahly há mais de uma semana aí a liberação do atacante Yuri César, porém como ele vive um grande momento por lá, né, ele vive realmente uma fase muito boa, o clube árabe não quer liberar, tá ali batendo o pé, apesar do jogador querer voltar para o Brasil, querer vir jogar no Rio de Janeiro, parece que o clube árabe lá não está disposto a liberar o jogador com facilidade. Então a negociação segue acontecendo aí, segue realmente aí evoluindo, e quem sabe a gente possa ter um desfecho positivo nos próximos dias. Em relação ao atacante Brian Rodrigues, o atacante uruguaio que joga lá no futebol mexicano, o Vasco realmente fez uma proposta. O Vasco tentou, né, a vinda dele por empréstimo até o final do ano com a opção de compra, porém o clube
o clube mexicano, né, o América do México, já falou, ó, não iremos liberar o jogador. Ele segue no futebol mexicano, é parte dos nossos planos para a temporada, a não ser que chegue uma proposta oficial pela compra do atleta, aí sim a gente pode entrar numa negociação. Então, essa é a situação de momento do atacante uruguaio Brian Rodrigues. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, pedir para você não esquecer de dar um like, se inscrever no canal e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!